A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe esse conteúdo e ative o sininho. Hoje nós vamos trabalhar um tema dentro da nossa playlist A Mensagem do Reino. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, tem uma playlist aqui no canal que a gente denominou de A Mensagem do Reino. O que significa isso? A gente sabe que o reino de Cristo é iminente, ele ocorrerá a qualquer momento. E a gente sabe que as pessoas não podem entrar no reino de Deus ou no reino de Cristo de qualquer maneira. E é necessário que elas sejam transformadas pela palavra de Deus. Vamos fazer lembrança aqui do que Jesus Cristo falou para Nicodemos. Se a pessoa não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Vamos fazer também lembrança aqui das palavras do profeta João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa palavra arrependei-vos, quando a gente vai fazer a consulta dessa palavra lá no grego do Novo Testamento, significa mudança de mente. Então, literalmente, para a gente se tornar um súdito, ou seja, um cidadão do reino de Deus, entrar de fato no reino de Deus, é necessário essa modificação no nosso ser. E isso é feito através da mensagem do reino. Ou seja, quando a gente vai fazer a leitura dos 4 evangelhos, a gente observa que o reino de Cristo, ele é proclamado através de uma mensagem. E essa mensagem é a que tem a finalidade de alterar o homem para que ele consiga nascer de novo, consiga mudar, ou seja, se arrepender, para de fato estar habilitado para entrar no reino de Deus. Então, no reino de Deus não se entra de qualquer maneira. É necessário essa alteração. Então, a mensagem do reino, ela é a responsável para fazer esse tipo de trabalho. Ok? Então, hoje nós vamos trabalhar aqui o tema O Cristão e o Medo. Tá certo? Então, como eu já dei essa introdução, vamos iniciar. O que seria essa relação entre o cristão e o medo? Nós sabemos que temos um inimigo. Todo cristão sabe que tem um inimigo. E quando se fala em inimigo, a gente já pensa em enfrentar uma certa oposição, alguém que se opõe aos nossos projetos. Então todo cristão ele tem um inimigo, nós temos um inimigo. O nosso maior inimigo é o pecado. Então a gente consegue identificar quem são os inimigos, ou o inimigo, né? Então a gente sabe que o nosso maior inimigo é o pecado, porque é ele que faz a separação entre o homem e Deus. Então, o dano que o pecado traz é algo gravíssimo. Então ele é o nosso maior inimigo. O nosso segundo maior inimigo é o diabo, porque o diabo é o tentador, é o que vai tentar fazer você pecar. Tá certo? Então, ele é o nosso segundo maior inimigo. E qual é o terceiro maior inimigo da humanidade? Então, a gente já identificou 2. O pecado como primeiro, o diabo como segundo, e agora vamos identificar o terceiro. Então, o terceiro maior inimigo da humanidade, ou da gente, é a gente mesmo. É o próprio homem, né? Então, ou seja, a gente é o nosso terceiro maior inimigo.
Porque nós resistimos à voz de Deus para dar ouvidos, dar crédito a outras vozes. Enfim, dada essa análise, vamos ao próximo passo. Tudo isso gera um sentimento em nós. Ou seja, nós temos um inimigo. Inimigo é sinônimo de oposição. E isso gera um sentimento em nós, que é o medo. Então, ou seja, a gente tem medo. E esse medo, ele pode gerar também uma atitude em nós. Ou seja, através desse medo a gente vai ter uma reação. E essa reação pode ser uma retração. Pode ser uma inibição. Pode ser um recuo e etc. Então, ou seja, o medo, ele já é um reflexo da questão da existência do inimigo. E, em contrapartida, ele vai gerar outra coisa, que seria uma ação, uma reação. E essa reação a gente dá o nome de alguns adjetivos: retração, inibição, recuo e etc. E essa atitude, que é a atitude, o medo, é danosa para a vida espiritual. Tá certo? Por que ela é danosa? Justamente por essa reação que a gente tem quando a gente possui o medo. A gente fica retraído, a gente fica inibido, a gente recua e etc. Então, essa reação pelo esse sentimento de medo é uma atitude danosa para a nossa vida espiritual. Só que antes de a gente falar sobre o dano do medo para a vida espiritual, é interessante a gente pontuar aqui os tipos de medo que a gente vai trabalhar nessa live. Então, eu vou começar a falar os medos que a gente não vai trabalhar nessa live. O primeiro, a gente não vai falar sobre os medos das aflições dessa vida. A gente sabe que todo homem está sujeito a aflições neste mundo. Então, não vou falar sobre esse tipo de medo. O medo das aflições que sofremos nessa vida, como doenças, acidentes, circunstâncias adversas. Segundo, também não vamos falar sobre o medo místico, ou medo sobrenatural, de fantasmas, de coisas desconhecidas e etc. Do além, né? A gente não vai falar desse tipo de medo. Também o terceiro medo que a gente não vai falar, o medo social, aquele medo de a pessoa sair na rua, né, da violência e etc. Esses medos a gente não vai trabalhar nessa live. Então, qual é o medo que a gente vai trabalhar aqui nessa live? É o medo ministerial, ou seja, o medo de cumprir a chamada divina em nossa vida. Então, ou seja, todo cristão ele tem uma chamada de Deus. Ele tem um chamado de Deus. Ou seja, ele tem esse chamado. E o medo de cumprir esse chamado é o que a gente vai tratar aqui nessa live, certo? Nesse estudo, né? Afirmando de forma mais correta. Ou seja, vamos trabalhar sobre isso. Mas vamos tentar responder duas perguntas.
Mas por que haveria esse medo de cumprir a vontade de Deus ou cumprir essa chamada divina, ou esse chamado divino? Fica aí ao gosto do ouvinte. Por quê? Por que deveria ter esse medo? Vamos tentar responder. A resposta é a seguinte: existe um inimigo que se opõe à vontade de Deus. Então, por que as pessoas têm medo de cumprir a vontade de Deus ou cumprir o chamado de Deus? Porque existe um inimigo, que a gente já deu o nome a ele, o diabo, que ele se opõe à vontade de Deus. Então, a partir do momento que a gente vai cumprir um chamado de Deus na nossa vida, a gente já vai ter um opositor. E a gente sabe que todo inimigo, quando ele é afrontado, ele vai transferir uma retaliação. Ele vai fazer um contra-ataque. Então, a partir do momento que a gente faz a vontade de Deus, a gente está afrontando o inimigo que se opõe a Deus, que é o diabo. E a gente sabe que toda vez que o diabo ele é atacado, ele vai retaliar. Ele vai fazer um contra-ataque. A gente tem medo desse contra-ataque. Então, a resposta à pergunta a qual a gente já elaborou aqui é essa. Por que ter medo de cumprir a vontade de Deus? A existência do diabo. Vamos agora tentar listar quais seriam as possíveis retaliações do diabo. Quais seriam essas retaliações que a humanidade tem tanto medo? Né? Os homens e as mulheres de Deus têm tanto receio. A primeira. Então, ou seja, a primeira retaliação que a gente tem receio é a que é promovida pelo próprio diabo. Ou seja, a gente tem medo de cumprir o nosso chamado porque a gente sabe que o diabo vai disparar setas, dardos, vai projetar ciladas e etc. Então a gente tem medo disso. Eita, o diabo ele vai lançar uma seta caso eu faça isso. Eita, o diabo ele vai armar uma cilada caso eu efetue aquilo. Então, ou seja, a gente tem medo de um ataque no campo espiritual. Lembrando do início do estudo, toda vez que a gente tem medo, que é um sentimento, a gente tem uma ação ou uma reação por esse sentimento, que seria a retração, o recuo, a inibição, a gente fica inibido. Então, ou seja, a gente deixa de fazer a vontade de Deus porque estamos com medo. Ou então fazemos ela de forma não adequada por este medo. A segunda retaliação que a gente teme agora já não é na esfera do campo espiritual. É a que é promovida pelos próprios homens, que são usados pelo diabo para tais retaliações, que seriam a perseguição humana, as calúnias, as agressões, as mortes. Então a gente teme essas retaliações na esfera humana. Eu gostaria agora de fazer a leitura de um texto para deixar claro que tais pessoas estão sendo instrumentalizadas pelo diabo para fazer isso. Então, mesmo a retaliação promovida pelos homens, promovida pelas pessoas, existe um agente por detrás que é o diabo. Eu estou falando isso para você não criar ódio das pessoas, ou criar ódio do seu irmão.
Então vamos fazer a leitura de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro aqui que o agente que está por detrás da retaliação promovida pelos homens, pelas pessoas, ainda é o diabo. Mas a gente teme essa retaliação na esfera humana. A falta de elogios é uma forma de retalhar também. As pessoas deixam de elogiar o nosso trabalho, a gente sente o medo da ausência desses elogios. Então, para não perder esses elogios, a gente vai lá e recua no cumprimento da vontade de Deus. A terceira, a gente tem medo da retaliação promovida pelo fato de quebrar as expectativas das pessoas, que é o que acabei de falar segundos atrás, né? Ou seja, às vezes as pessoas têm uma expectativa do pregador. Às vezes os ouvintes criam uma expectativa da mensagem, e quando aquela mensagem não está sintonizada com essa expectativa, simplesmente as pessoas retalham. Como eu falei, deixando de elogiar, deixando de ir para tal culto, deixando de ir para tal exposição do trabalho realizada por essa pessoa, que não está cumprindo a expectativa da plateia. Então, muitas vezes a gente teme essa retaliação. Ah, mas será que eu consegui suprir a expectativa dos irmãos organizadores do evento que me convidaram? Será que eles queriam que eu fizesse uma mensagem mais, mais atraente? Eu trouxe uma mensagem mais bíblica, mais voltada à visão de ir para o céu e não a visão de ficar nessa terra. E por esse motivo os organizadores ficaram chateados. Enfim, a gente tem medo dessa retaliação. Quantos pregadores não deixam ou então fazem a obra, mas com detrimento por este fato? Ou seja, eles recuam por este fato. Medo de não suprir a expectativa das pessoas. Né? Então, ou seja, a gente tem medo dessas retaliações. São exemplos, existem outras. A gente ficaria aqui o resto da noite falando das possíveis retaliações. Né? Mas eu gostaria de deixar claro que muitas vezes o chamado de Deus na nossa vida, ele é prejudicado, ele é diminuído, ele tem um alcance reduzido por este medo. Então o medo, ele é prejudicial ao chamado de Deus na nossa vida, a obra de Deus de forma em geral. As pessoas deixam de fazer, recuam por este motivo. Quebra de expectativa, medo da retaliação promovida pelas pessoas,
né? Ah, o pastor vai me perseguir, ah, a igreja vai me perseguir, ah, eu tenho medo das calúnias, das agressões verbais ou agressões físicas, tenho medo das mortes que isso pode ocorrer, eu tenho medo também da retaliação promovida pelo diabo, enfim, são N exemplos. Mas agora fica a pergunta: será que Deus, ele reprova esse medo? Uma coisa já ficou clara aqui no nosso estudo. Esse medo, ele é prejudicial, ele é danoso à obra de Deus, porque a obra de Deus é reduzida. Poderia ter um alcance maior, poderia ter uma qualidade melhor, a palavra de Deus verdadeira poderia ser anunciada de uma forma muito mais abrangente, mas não acontece assim pelo medo das pessoas sofrerem tais retaliações, porque fazer a obra de Deus, como a palavra de Deus orienta, traz essas retaliações. Então já fica claro que existe um dano, o medo, né? Que seria essa redução. Agora vamos entender se Deus reprova, além do dano, se Deus reprova o medo. E eu gostaria de dizer para os irmãos que a resposta é um claro sim. Deus literalmente reprova, e Deus é muito claro quando ele fala sobre isso. A gente vai fazer a leitura agora de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. A gente vai observar que a palavra usada lá, ou seja, os vários grupos de pessoas que vão ficar de fora do reino de Deus, ou seja, dentro desses vários grupos ou subgrupos, um desses grupos é o grupo dos medrosos, daqueles que possuem medo. Esse medo que nós estamos acabando de aqui explicar e analisar. Então, tais pessoas que sofrem desse medo, além de terem um prejuízo espiritual na sua vida e terem um prejuízo espiritual também na obra de Deus, ou seja, transferir esse prejuízo para a obra de Deus, além do seu próprio ministério, seu próprio chamado, essas pessoas ainda ficam vetadas de entrar no reino de Deus. Vamos fazer a leitura? Que aí fica mais claro. Como eu falei, Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. Mas olha só, vamos fazer a leitura. Mas quanto aos medrosos, olha só, mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tem muitas Bíblias aí que os irmãos vão fazer a leitura, está escrito tímidos. Essa palavra tímido foi traduzido de forma equivocada, não que ela está errado. É porque a gente pensa sempre em tímido, fazendo comparação com timidez em falar em público. A palavra tímido aqui significa redução, ou seja, você está fazendo pouco. E por que você está fazendo pouco? Porque você está com medo. Então a melhor tradução para essa passagem é medrosos. Isso está no original do grego, no Novo Testamento. A palavra que o autor usou lá é a palavra medroso. Né? Medroso. Então, olha só, às vezes a pessoa não pratica
o adultério, não vai praticar o roubo, não vai praticar, enfim, N pecados que a gente tem por pecados abomináveis que tira literalmente a pessoa do céu, mas às vezes vai ser medroso, vai ter medo, esse medo que eu acabei de exemplificar aqui, esse medo tira a pessoa do reino de Deus. Por isso, o vídeo pertence a essa playlist, a mensagem do reino. Ou seja, o reino ele tem uma mensagem que vai tentar alterar a nossa estrutura para a gente estar adequado para entrar no reino de Deus. E essa mensagem transmite isso. A pessoa não pode ter medo de fazer a obra de Deus pela existência dessas retaliações. Tá certo? Mas vamos mostrar com outros exemplos. Jesus ele alerta que esse medo não é aprovado por Deus. Vamos fazer novamente a leitura bíblica, agora do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28. Tá certo? Vamos fazer a leitura? Mateus 10, 28. Olha só o que Jesus diz. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, ou seja, Jesus aqui está demonstrando de forma clara que aquele temor pela retaliação humana, que também é promovida pelo diabo, não tem espaço para o cristão, esse temor, esse medo. Por quê? Jesus está dizendo, olha, você não deve temer o homem que só pode matar o corpo. Você tem que temer a Deus, que esse sim pode, além de te matar, fazer você ser condenado ao inferno, à separação definitiva de Deus, né? O lago de fogo. Vamos fazer uma outra leitura. Só que agora Jesus vai falar o contrário. Aqui ele reprovou o medo. O que é contrário de medo é coragem. Ou seja, o sentimento que é contrário ao medo é a coragem. E Jesus agora vai incentivar os seus discípulos a ser corajosos. Vamos fazer a leitura desse texto? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Vamos lá. É, 16:33. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas seja corajosos. Eu venci o mundo. A palavra aí está escrito tem de bom ânimo, mas no original está escrito ser corajoso, tá certo? A tradução mais realista ao texto bíblico é ser corajoso. Então, ou seja, Jesus está incentivando a pessoa a ter coragem. Agora vamos explicar aqui o que é coragem. Coragem não é aquela pessoa que não possui medo. A definição de coragem não é essa. A definição de coragem é aquela pessoa que mesmo com medo avança.
Lembra que o medo faz a pessoa recuar. É a reação natural. A coragem, ela vai incentivar o oposto. A pessoa está com medo. O corajoso não é que ele não possui medo, ele tem medo. Entretanto, ele avança. Ele tem uma reação contrária ao sentimento do medo. Tá certo? Então, o que Deus pede para os seus seguidores, para os seus discípulos é ser corajoso. Então, irmãos, você vai ter medo da retaliação do diabo? Com certeza. Mas avança, não recua. Faça. Você vai ter medo da retaliação promovida pelos homens, calúnia, inveja, enfim, agressão, mortes. Não recua, avança. Você vai ter medo da frustração de expectativa da plateia, ou seja, a plateia esperava uma coisa, você trouxe outra, você trouxe de fato a vontade de Deus para o povo, e a expectativa do povo não era essa, você não vai ter elogios, você vai ter críticas, etc. Avança, não recua, avança. Então, quantos pregadores deixaram de fazer isso? Estão deixando de seguir a orientação bíblica. Estão deixando de entrar no reino de Deus. Estão fazendo a obra de Deus, mas não estão entrando no reino de Deus. Olha só como a mensagem do reino, ela é profunda. Tá certo, irmãos? Então, eu gostaria que os irmãos praticassem isso. Você tem um chamado de Deus, e o chamado de Deus sempre vai sofrer oposição, porque ele tem um inimigo que é o diabo, que vai usar pessoas dentro da igreja, fora da igreja, que vai usar situações e circunstâncias dentro da igreja e fora da igreja para retalhar essa sua transmissão da vontade de Deus, essa sua execução da vontade de Deus. Então, irmão, seja corajoso, avance, não recue, porque se você for medroso, o reino de Deus vai estar longe de você. Agora, se você for corajoso, enfrentar tudo isso, o reino de Deus está sendo preparado para você habitar com carinho por Deus. Já está preparado. Então, gostaria de finalizar dizendo: precisamos de uma geração que entenda a mensagem do reino. Que consiga avançar e não recuar. Não se adaptar. Tá certo? Que Deus abençoe vocês.